Bem-vindo ao EGAF 11 em Pauta, a série mensal da Ecoagro sobre os resultados do EGAF 11, com Antônio da Luz, economista-chefe, e Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos. Você acompanha uma análise objetiva dos resultados do fundo, do agronegócio e do mercado de capitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e estamos aqui hoje para falar do nosso vídeo mensal sobre o EGAF 11, né? Tudo que aconteceu ao longo desse mês, tanto do ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista macro e agro. Aqui comigo, né, como sempre, Antônio da Luz, nosso economista-chefe, para nos brindar aí com sabedoria dele do macro e do agro. Bem-vindo, Antônio. Obrigado, Bruno. Que bom estar contigo, que bom estar com todos os nossos diletantes. E, Bruno, sabe que no agro tem uma data, que é um ponto de corte importante, que todo mundo se preocupa. O 30 do 4. O famoso 30 do 4, né? Quando muitas operações vencem, quando muitas CPRs vencem junto às revendas, às cooperativas, etc. Então eu quero perguntar para o cara que foi top 1 em gestão de fundos do agro, considerado pelo Kibar, como foi o 30 do 4 para o EGAF 11, Bruno? Perfeito, Antônio. Bom, o 30 do 4, se a gente olhar as revendas que estão no EGAF 11, né, e os produtores, né, que são atendidos, né, por essas revendas, né, assim como no Brasil todo, né, não só nas revendas que estão no fundo, né, foi uma safra muito boa, né? Então, a safra desse ano foi uma safra muito boa, né, como tem sido referendado nos números de Conab, nos outros números que saem do setor, tá? E portanto, né, os produtores, né, 30 do 4 é conhecido por ser, né, a monetização da colheita, né, então os produtores começam a colher alguns em janeiro, outros em fevereiro, outros em março, alguns até em abril um pouco mais tardiamente, né, e 30 do 4 é conhecido como a monetização da colheita. Então, os produtores monetizaram a sua colheita, né? A produtividade foi muito boa, né, esse ano. Alguns lugares mais, outros menos, né, como é normal, né, num país continental como no Brasil, mas a gente não viu nenhuma quebra como a gente viu nos anos anteriores, né? Por exemplo, ano passado a gente teve quebra no Mato Grosso do Sul. No ano anterior a esse, a gente teve uma quebra mais ampla ali no Centro-Oeste. Foi em meso-regiões ali do Centro-Oeste, mas pegou, né, o Centro-Oeste, né, inteiro. Então, esse ano a gente não viu essas quebras, então a gente teve, né, produtividades, né, maiores, e isso se refletiu, obviamente, num bom 30 do 4, né, uma boa monetização da colheita, né, do 30 do 4. Tá? Do ponto de vista do EGAF, né, a gente recebeu exatamente o que estava esperado, né, receber, então foi uma expectativa de recebimento, né, muito boa. Isso é muito importante. Apesar que os nossos ativos, né, como a gente monta eles aqui, né, o fluxo de juros dos nossos ativos e amortização, ele vem em junho, ele não vem em 30 do 4, porque dependendo de como é a safra, atrasa um pouco, às vezes antecipa, né? Você tem um clima ali no meio do caminho que é uma variável e faz com que essa safra possa atrasar, e por conta disso, a gente, nos nossos CRAs, a gente acaba deixando junho, né, para receber tudo isso que é monetizado em 30 de março, 30 de abril e 30 de maio, que são as grandes monetizações. Mas é um ponto importante, Bruno, porque nos nossos vídeos aqui do EGAF, você não só fala do produto, mas você também ensina sobre gestão. Inclusive, os nossos concorrentes aprendem bastante com os vídeos que a gente faz. A gente nota depois nas atitudes e nos próprios vídeos deles. O que é bom, melhora a indústria. Sim, com certeza. Agora, esse ponto, eu quero trazer aqui para o nosso investidor a seguinte situação. Está dentro da estratégia da ecogestão de ativos tomar decisões temporais, inclusive no tempo, para pontos que são gargalos e que são de estresse mais intenso, não serem para nós. A gente não tem uma coisa, ou é matar ou é morrer, né? Ou é aqui ou vai defaultar a carteira. Como a gente entende como o agro funciona, algumas decisões de gestão são tomadas para que essas datas que são fatídicas, elas naturalmente sejam menos impactantes. É isso, Bruno? Exatamente isso. Ou seja, é gestão, não é acaso de safra. Não é acaso de safra, é a gestão desde o momento da estruturação da operação. Né? Isso. A gente estrutura a operação para que o pagamento seja em junho, exatamente para estar casado com a safra, junho e dezembro, para estar casado com a safra e com a safrinha. Ah, Bruno, mas safra geralmente monetiza em abril. Sim, mas dependendo do clima pode ser maio, né? Pode ser junho. Eventualmente, dependendo da dinâmica de preço, o produtor pode se refrear em querer vender e vender um pouco mais tardiamente. Então, a gente sabendo disso, sabendo como o agro funciona e trazendo a nossa expertise de como o agro funciona para as nossas estruturas, né,
ou seja, né, os ativos que estão dentro do nosso fundo, a gente acaba selecionando junho como uma boa data, né, porque ali possivelmente vai estar tudo resolvido já, né, ou quase tudo resolvido, e a gente vai conseguir, né, receber sem percalço algum. Vão ter anos em que, né, a monetização vai ser feita mais antecipativamente, vão ter anos em que a antecipação vai ser feita mais tardiamente. Eu lembro muito bem em 2024, cara. 2024, que teve aquele problema logístico no porto, né? Você também teve uma questão de preço na safra, né? De afundar os preços muito. E tudo mais. E o que aconteceu em 24 foi engraçado, porque a colheita foi muito boa, estava tudo colhido, tudo armazenado. Quem tinha capacidade de armazenar já armazenou, porque os preços tinham ido para baixo. E falavam, cara, Deus não nego, pago assim que eu conseguir vender minha soja num preço bom, né? Então, os produtores acabaram, e essa é um pouco a dinâmica do agro, a gente tem que entender um pouco como ele funciona na prática e não querer que ele funcione de forma diferente, né? Entender na prática e tentar traduzir isso para a nossa estrutura. Mas os produtores atrasaram os pagamentos, intencionalmente. Falaram, cara, eu sei que vou pagar multa e juros, não tem problema, porque a diferença de preço que eu vou obter na venda da minha soja, né, na venda da cultura ali da safra que ele está operando, vai mais do que compensar essa multa e juros que vai ter, né, no atraso de um título dele que estava vencendo em abril e que ele paga em junho, porque a soja subiu uma 30% de um mês para o outro, porque entrou na entre-safra. O nosso investidor entender a diferença entre o pior momento de vender soja dentro do ano e o melhor momento de vender soja dentro do ano dá 28%. O milho dá 35%. Então, se você vender mal a sua produção, deixa muito dinheiro na mesa. Mais que o juro, mais que a multa. Exato. Então, se o cara prorrogar 2 meses e para ele, ele vai pagar o quê? Multa? Pô, multa de 2, juros de 1, 2, dependendo da estrutura, vai pagar, sei lá, no pior será mais 10%. Cara, contra uma soja que ele vai vender 30% mais caro. Então, ele vai ter 20% a mais de margem, né, só pelo fato de ser atrasado. Os produtores fazem essa conta. E quando eles entendem que isso está a favor deles, eles praticam dessa forma. É como o agro funciona, não adianta a gente querer, né, mudar isso estruturalmente agora, porque a gente precisa absorver isso em inteligência e colocar essa inteligência a favor da nossa estrutura, que é o que a gente faz. É por isso que a gente coloca a data em junho, porque sabe que ali isso já vai estar, se não integralmente resolvido, praticamente resolvido. Em 24 a gente viu isso, né, muito forte, mas muito forte mesmo, né? Eu vi os meus fundos atrasando, né, e não só, né, alguns fundos meus que não tem nada a ver com a EGAF, né, FDICs, né, atrasando o lastro, né, de abril para maio, para junho, e a gente sabia que estava tudo resolvido, que o físico, né, ou seja, o grão estava resolvido, então não ia ter problema de recebimento. A questão era só quando o dinheiro ia entrar. Então, eu, inclusive, entrava com os investidores dos meus outros fundos e falava, olha, gente, tá resolvido, cara, a safra tá boa, a safra foi bem feita, o produtor vai pagar, a questão é que ele tá querendo melhor preço. E aí vai ter melhor preço, porque na entre-safra é sabido que tem melhor preço. E teve mesmo, tá? O grão subiu em torno de uns 30%, né, do pior período da safra para a entre-safra, quando isso foi resolvido. Né? E foi resolvido até um pouco mais tarde, em 24, por isso que foi resolvido em agosto e setembro. Agosto e setembro que começou a resolver, não foi nem em junho. Né? Então, assim, a gente sabendo que isso acontece, a gente acaba colocando junho, né, como uma data ali, alvo de pagamento, que a gente sabe que ali vai estar resolvido. Como as nossas estruturas têm subordinação, né, em algumas delas eu estou sênior em 50% de subordinação, pô, 50% vai estar resolvido até junho, tranquilamente, 70% vai estar resolvido, eventualmente 10%, 20% não vai estar resolvido, que são os caras que têm muita capacidade de armazenamento e têm a possibilidade de conseguir atrasar isso, né, dado essa capacidade de armazenamento. Então, sabendo disso, a gente faz essa estrutura. Por que eu estou falando disso? Porque abril foi muito bom, mas o que você vai ver quando eu te apresentar aqui, os recebimentos que o fundo teve, né, em abril foram poucos, mas foram 100% recebidos. Isso é importante. Tudo que a gente precisava receber, a gente recebeu de fato. Uhum. O fato é que eu não tenho um centro de massa de recebimentos no fundo em abril. O que eu tenho é em junho. Né? Por decisão de gestão, por organização, por conhecer o agro, por entender como funciona. Exatamente. Então, assim, 30 de abril, só para dar esse disclaimer, foi bom, né, para o agro como um todo. Né? A gente tem visto, né, sair do pior momento. A gente já saiu do pior momento do agro, na minha percepção. Tem algumas ressacas aí, uma RJ, RI aí que está acontecendo ainda em alguns setores que não conseguiram segurar as pontas. Né? Agora, o pior momento já passou e agora eu acho que é daqui para cima. Né? Agora é o fenômeno de repairing de balanço, de recuperação e de reforço, né, de balanço que vai acontecer agora. Desalavancagem das empresas, reforço de balanço. Quem entrar no agro agora vai se dar muito bem, porque o que eu estou vendo é uma empinada de ciclo do agro para cima muito boa, tá? Muito positiva.
E é aquele mesma coisa que a gente fala em ação, né, cara? Tem que comprar barato e depois vender caro. Agora é a hora de comprar barato, né? Inclusive, comprar barato, se você for ver as cotas do EGAF, né, cederam um pouco junto com o mercado como um todo, Sim, né, de Fiagro, né? Cota, se Fiagro, você olhar FII, hoje, né, a gente está bolsa. falando hoje no dia 21, né? Estou até olhando o relógio para ter certeza aqui, dia 21, né? Todos os Fiagros cederam, né, na bolsa, né? O nosso está tradando ali entre 90 e 91, que é um preço bastante comprimido, tá? Baita oportunidade de compra aqui do nosso fundo. E a grande razão disso, a gente debateu aqui, né, juros, né, e guerra, né, um pouco de guerra, um pouco de juros, talvez mais juros do que guerra aqui, né, porque a expectativa de queda de juros era uma, que por conta da guerra não vai se materializar, né, já subiu a expectativa, então a expectativa chegar a 12 no fim do ano, agora está em 13,5, 13,5, então expectativa de redução, né, eventualmente não veio tão a contento, isso faz com que tenha nessa reprecificação. E, além disso, a guerra que está acontecendo entre Estados Unidos e Irã, que está afetando a cadeia de suprimentos de fertilizantes de algumas indústrias e, obviamente, vai fazer com que o preço desse fertilizante fique mais caro, reduzindo a margem, né, dos produtores, né, e da cadeia como um todo, né, em geral. Todo papel que paga DI+, quando o DI ele cai, esse mais, como é um spread fixo, ele fica proporcionalmente maior. Ele cada vez que cai a taxa de juros, esse mais fica proporcionalmente maior. Então, se eu tenho uma perspectiva de queda na taxa de juros mais acentuada, um papel que paga um DI mais e um mais gordo, como nós pagamos, ele termina ficando melhor, cada vez melhor em relação às alternativas. Então, o preço dele sobe. Exatamente. Quando a taxa de juro ela sobe, aí tudo fica pagando muito, ele fica menos aparente na linha do horizonte. E por que eu falei isso, Antônio? Na nossa leitura, é um bom momento para entrar no agro. Com certeza. É um bom momento para entrar no agro. Né? Ou aumentar a participação. Ou aumentar a participação no agro, porque é o momento de recuperação, de reparação dos balanços, né? De desalavancagem das empresas, né? E recomposição de margens e aumento de faturamento e assim por diante. Tá? Então o momento está muito propício. Se você olhar a foto hoje dos balanços, é uma foto retroativa, eles não estão tão bons, né? Porque estão, obviamente, mais alavancados por conta, né, do que aconteceu no agro nos últimos anos, mas o momento agora está muito positivo. E estamos com um preço, né, bastante convidativo para entrar. Então, acho que valia a pena. Dividendos. E pagando bons dividendos. Falando em dividendos, Bruno, como é que foram nós estamos em 21 de maio, gravando o vídeo de maio, mas que se referem aos dados de abril. Exato. Né? Pagamos o dividendo de abril no mês de maio. Então, estamos olhando para os eventos de abril. Como é que foram os dividendos pagos referente a abril no mês de maio? Perfeito. A gente anuncia os dividendos do segundo dia útil do mês subsequente, né? No caso, que foi dia 5 de maio. Né? Então, maio começa 1º de maio, já é feriado, teve final de semana. Então, a gente anunciou no dia 5 de maio os dividendos de 1,32, né? Um dividendo bastante interessante. No mês, né, de abril, com poucos dias úteis, né? 20 dias úteis, para abril até poucos dias úteis, tá? Então, um dividendo bastante, né, robusto, tá? Contra um CDI aqui de 1,09, tá? Então, assim, um dividendo bastante robusto, né? Basicamente, né, em linha com o que a gente gerou de resultado dentro do fundo, né? A gente gerou de resultado dentro do fundo contábil, né, 1,35%, geramos também de rendimento equivalente também a 1,35%, tá? Pagamos esse 1,32, então veio tudo em linha, assim. Então, exatamente o que a gente gerou de resultado no mês de abril, a gente acabou distribuindo, né, para vocês, mantendo, né, o nosso resultado retido, né, aqui de dividendos, né, em 51 centavos aqui no fundo. Tá? Então, do ponto de vista de rendimentos, foi um mês bastante bom, eu diria. Tá? Quando a gente fala de rentabilidade do fundo, foi um mês de rentabilidade bastante positiva, 1,35 contra um CDI de 1,09. Né, é uma rentabilidade muito boa. Tá? O que a gente viu foi o mercado cedendo um pouco. Então, né, o nosso fundo rentabilizou menos 0,81, tá, no mercado secundário. Então, quando você olha a cota negociada na bolsa, por mais que os fundamentos do fundo rendeu 1,35, né, positivo, quando você olha a bolsa, a nossa rentabilidade ajustada pelos dividendos, né, deu menos 0,81, ou seja, negativo de 0,81. Tá? De novo, né, por conta de guerra, por conta de juros, né, obviamente você tem esse tiroteio do mercado secundário que faz
a cota Mais descolar. recentemente a eleição também, Mais que mexeu recente, daqui a bastante pouco a eleição. em todos os papéis estão na B3, dentre eles o nosso. Exato. Por outro lado, quando você olha o ano cheio, tá, e a rentabilidade do secundário mesmo, do mercado que está na bolsa, a gente está com basicamente aqui CDI mais 10. Tá? Então uma rentabilidade muito interessante, né? Então quem comprou no início do ano está tendo uma rentabilidade bastante, né, interessante. Tá? Então, do ponto de vista de rendimentos e do ponto de vista de rentabilidade, né, o fundo está indo, né, muito bem, tá? Ou seja, nada que nos preocupa, nenhuma reprecificação, né, expressiva de papel. O nosso fundo está conseguindo rentabilizar muito bem. E é aquilo que eu falo, né? A verdade está nos fundamentos do contábil. Então, quando você olha um resultado contábil bom, né, recorrentemente, que é o que o nosso fundo apresenta, significa que o nosso fundo está bom, independente da cota que está sendo negociada no secundário, que agora está 90, por acaso, uma baita oportunidade de compra, entre 90 e 91. Né? E quantas vezes, né, Bruno, a gente avisou aqui, né? Exato. Poxa, quando estava 80, quando estava 85, quando ele tinha caído para 90, gente, olha a oportunidade. Exato. E depois ele bateu 100 de novo. Então, estamos diante de uma boa oportunidade, né? Que você vai receber algo ao redor de CDI mais 3, mais 4, sobre uma cota de 99. Exato. E está comprando por 90. Pô, está comprando uma nota de R$100 por R$90. Por R$90, é exatamente isso, bem colocado. E um outro fato interessante é a liquidez aumentou. Estamos com 1.400.000 reais de liquidez nos últimos 30 dias, ou seja, liquidez diária, média da liquidez diária dos últimos 30 dias, né, 1.400.000, ou seja, deu uma aumentada bastante boa, o que faz com que você consiga entrar e sair facilmente aqui do nosso fundo se você precisar dos recursos ou se você tiver recursos guardados e quiser entrar no fundo, então você tem liquidez para entrar em bons preços, o que é uma excelente, né, notícia. Tá? Então, do ponto de vista de resultado, do ponto de vista de rentabilidade, tá, foi isso, tá? E aí eu queria emendar já na parte de gestão. Né? Os atos de gestão. Vamos falar da parte de gestão, né? Na parte de gestão, tá? A gente, obviamente, sempre que vê oportunidade de comprar e vender papéis, né? O fundo continua em 310 milhões de reais de PL, não fizemos nenhuma nova oferta, né? Até porque a cota a 90, 91 agora, né, chegou a flertar ali com 100, mas depois voltou de novo, né? Não comporta, né, fazer uma nova oferta. Né? Mas por outro lado a gente se preocupa, né, em manter um secundário ativo, né, e na medida do possível aumentando a quantidade de papéis do fundo e aumentando a diversificação e aumentando a proteção do fundo, eventualmente trocar um papel, né, que tem um nível de subordinação lá atrás de 30 que era muito bom e agora como, né, o agro nos últimos tempos estava, né, com um pouco mais de pessimismo, né, a gente acabou tendo que alocar mais subordinação nos papéis, né, para a gente conseguir tirar esse financiamento por intermédio dos CRAs dessas nossas revendas, né? Então a gente acaba trazendo papéis que têm mais subordinação, que têm mais taxa, que têm mais proteção, mais segurança, né, para dentro do fundo. Então é esse tipo de rotação que a gente acaba fazendo, né, mesmo mantendo o PL, né, em 310, que é o que está no fundo hoje. E o que a gente fez ao longo desse mês? A gente vendeu 12 papéis. Né? Eu tenho outros fundos aqui na gestora, então a gente consegue, né, não só vender para o mercado, né, a bons, né, com compressão de taxa, como também, eventualmente, né, trazer o papel de um fundo, levar para o outro, para a gente aumentar o nível de diversificação regional, o nível de diversificação de papéis, aumento de número de clientes que a gente traz como garantia, né, de faturamento debaixo de cada um desses papéis. Tá? Então, a gente vendeu 12 papéis, tá, no valor de 16 milhões de reais. Tá? Recebeu 906 mil reais de juros, aqui basicamente, tá, em 3 papéis, tá? Foi Brasil, Pisani e Supply, que era de acordo com a nossa expectativa mesmo. Então, é aquilo que eu falei, 30 de abril foi bom, porém o grande recebimento vai vir em junho. Agora eu recebi 900 mil, mas em junho eu vou receber aproximadamente 20 milhões de reais, aproximadamente, que é quando, né, os meus ativos todos pagam, a grande maioria dos meus ativos pagam juros. Tá? Com isso, a gente tem 39 ativos no fundo, né, presença em 16 estados, mais de 39 mil produtores, né, debaixo de todas as nossas estruturas, ou seja, muita pulverização, sempre calcado naquele tripé que a gente gosta de falar, subordinação, pulverização e excesso de garantias. Né? Todos os papéis que a gente tem trazido têm tido ou um componente a mais de subordinação, ou um componente a mais de excesso de garantia, ou um componente a mais de taxa, fazendo com que a gente consiga rentabilizar o fundo com segurança para você, investidor. Tá? Nossa maior exposição hoje está em Goiás, que é um estado, né, de produção, né, muito boa, depois Mato Grosso do Sul, depois São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Tá? Rio Grande do Sul com 8,45%.
E depois disso, né, as outras regiões, para somar os 16 estados que a gente está, né, com exposição menor do que 7%, ou seja, um fundo bastante pulverizado e diversificado em termos regionais. Tá? E do ponto de vista de papéis, eu tenho Nativa sendo a maior concentração do fundo, 9,69%, Goplan, que é uma associação de revendas, 25 revendas, crescendo para 30 agora, 8,59% do PL do fundo. Depois eu já venho para 5,81% em Pantanal, Primo Tedesco 4%, e aí começa a cair bastante rápido até chegar a 0,06%, que é a Avante Agro, né, a menor exposição que a gente tem no fundo, né, hoje, tá? Dos 39 papéis que a gente tem. Do ponto de vista de tipo de papéis que a gente tem lá, a gente tem 87% de papéis seniores e 13% de papéis ali com cota única. Eu só posso alocar em cota sênior quando tem subordinação, né? Não posso alocar em mezanino, componente a mais de proteção para você investidor. Tá? Do lado de compras, né? Não fizemos compra nesse mês, né? Mas obviamente temos caixa e vamos nos preparar para fazer boas compras nos próximos meses. Tá? E do ponto de vista, né, de caixa, né, só para a gente, né, encerrar essa parte aqui do fundo, o fundo, né, é basicamente carteira de 310 milhões de reais, né? Eu tenho de caixa hoje no fundo em torno de 20 milhões de reais, ou seja, estou bem posicionado aqui para fazer novas compras. A gente tem algumas emissões que estão saindo bastante interessantes que a gente quer trazer para o fundo, tá? Então a gente vai trazer, tá? Algumas emissões interessantes aí no próximo mês, você vai ver a gente fazendo algumas aquisições, tá? Então estou com esses 20 milhões de caixa, não preciso ter isso em caixa, basta agora, né, estamos em maio, basta em torno de uns 5, 6 milhões, é o suficiente que eu preciso, então estou com 14 milhões de espaço aqui para fazer novas compras, tá? E a gente vai vir com novos papéis agora para o fundo, aumentando diversificação, aumentando nível de taxa, aumentando, né, segurança, tá? Do ponto de vista de alocação em ativos-alvo, a gente continua com a nossa exposição naquelas compromissadas, ou seja, aqueles 30 milhões de compromissada que a gente fez, que a gente trouxe dinheiro novo por EGAF, né, e que é um custo muito inferior aos papéis que eu aloco, trazendo um ganho, né, aqui para o investidor de rentabilidade. Tá? E com isso, né, eu estou hoje em torno de 105% alocado em ativos-alvo. Né? Então, no meu PL, eu estou 105%, né, alocado aqui. Tá? Bom, isso posto, né, eu acho que do ponto de vista de gestão, a gente, né, termina aqui, né, a minha fala de gestão. E vamos falar um pouquinho agora de macro, agro, que está bastante animado aí. Está, né? Bastante animado, Bruno. Está bastante animado de fato. Agora eu quero começar com a inflação, porque é como aquele que está aqui conosco todos os meses vai lembrar, quando subiu o petróleo lá no início da guerra, nós trouxemos alguns estudos que mostravam, gente, olha só, petróleo aqui na casa de 100, 110, nós estamos vendo um IPCA acima de 5. Era 5,05 a nossa projeção e continua sendo a nossa projeção. E o mercado, ele estava lá no 3,81 e veio subindo, né? Agora nós já estamos em 4,91 a projeção para o IPCA nesse ano e lamentavelmente para o ano que vem já em 4%. Ou seja, nós estamos vendo um processo de desancoragem de expectativas. A expectativa para o futuro e lá no horizonte relevante do Banco Central, que é 27, final de 27, nós estamos ao redor de 4, para uma meta de 3 e um teto de 4,5. Então nós já estamos provavelmente estourando o teto da meta neste ano, de acordo com as expectativas. Mas não são só as expectativas, Bruno. O IPCA ele vem subindo mês a mês. E cada vez mais nós vamos ouvir falar de inflação de alimentos. Uhum. Em parte pelo aumento dos preços no próprio nível do produtor, no agro, que é algo positivo para nós, mas por outro lado, toda vez que você aumenta o preço do combustível, você aumenta o preço para plantar, para tratar, para colher, para transportar, e depois isso se reflete também lá na indústria, lá no varejo, até chegar na gôndola do supermercado, o preço ele vai sofrendo efeitos do aumento dos preços dos combustíveis. O preço do alimento ele é bastante afetado pelo preço do combustível. E o aumento do petróleo ele puxa todas as demais commodities para cima, dentre elas as agropecuárias. Então, isto melhora um pouco a vida do produtor, é verdade, mas por outro lado, este efeito tem uma questão negativa, que é a inflação ao consumidor. E isso vai tornando o ato de redução de juros no Brasil mais complicado, vai colocando o Banco Central numa situação mais difícil, mais complexa
de tomar essa decisão. Tanto que nós imaginávamos uma Selic, nós focos, né, entre 12 e 12,25, e agora já está em 13, e já tem colegas nossos, Bruno, falando em 13,5. 13,5. Né? Então, o espaço de redução da Selic está ficando cada vez mais apertado, justamente por conta desse aumento da inflação presente e a desancoragem no curto prazo. E lá nos Estados Unidos a situação é ainda mais grave, porque lá não tem esse negócio de a Petrobras vai repassar o preço, não vai repassar. Não tem isso. Repassa o petróleo passou bomba na hora. Então, é engraçado, você chega no posto, num dia está um preço, no dia seguinte mudou completamente. Cara, é impressionante. E o preço, e a inflação para produzir bens nos Estados Unidos, o PPI, já está em 5,99. 5,99. Que é uma inflação de atacado, ou seja, tem muito mais lenha para queimar a inflação ao consumidor, que está acima de 3,80. A meta é 2. Então, nos Estados Unidos, quando a gente olha o FedWatch, ninguém mais está vendo redução de juros esse ano. Aliás, né, nós aqui estamos com as nossas posições envelheceram bem, né, a gente também não via já há bastante tempo, só que o mercado começa a olhar no início de 27 um aumento dos juros, que na nossa opinião pode ser antecipado. Sim. Né? Então, coisa que não olhava antes, né? Coisa que não acontecia antes. Então, qual é o cenário que a gente está vendo hoje macro? Um juro mais alto do que poderia ser aqui no Brasil, um juro potencialmente mais alto lá nos Estados Unidos, isso diminui, mesmo que a gente não vá reduzir o juro como a gente imaginava, mas isso diminui o spread entre as taxas de juros, isso tem impactos no carry trade, que é tomar dívida em dólar e trazer aqui para o Brasil, para investir aqui. No momento que esses spreads diminuem um pouco, isso termina não sendo tão bom, tem lá uma preocupação com o Japão, que volta para o radar, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a gente pode ter uma virada no câmbio em algum momento em 2026, sobretudo com esse cenário eleitoral pegando. E no agro, Bruno, o mês de maio é um mês muito especial para nós do agro, porque é o primeiro relatório do USDA que traz as projeções para o ano seguinte, para a safra seguinte. Sim. Porque agora começam a ser plantadas as safras americanas, no hemisfério norte, de uma maneira geral. Mas o kickoff deles, obviamente, é a safra americana. E nós estamos vendo o USDA trazendo para o Brasil a expectativa de um novo recorde de safra no ano que vem. E parece que é isso que vai acontecer mesmo, né? É lógico que a gente tem, daqui até lá, tem muita coisa para acontecer, sobretudo no clima. Mas a tendência é que a gente amplie a nossa produção, sobretudo de soja e milho, para o ano que vem. E ao mesmo tempo, o relatório do USDA está trazendo um aumento de consumo crescendo mais que o aumento de produção. Então isso que nós estamos vendo agora, que é uma melhoria dos preços, como você já muito bem trouxe, ela deve se intensificar nos próximos meses. E há um ponto, Bruno, muito importante que nós falamos aqui em outras oportunidades, tanto eu quanto você, que é o momento da venda do produto. Os produtores brasileiros, em 2024, venderam pouco grão para entrega em 25. E aí chegou 25, os preços estavam baixos, o pessoal segurou, fizeram isso em 24 e depois repetiram em 25. Em 26, não. Os produtores venderam bem antecipadamente. Então essa barrigada de preço que é natural do período, a boa parte da produção já tinha sido vendida lá no último trimestre do ano anterior com preços acima do que estavam no mercado spot, o que melhorou a margem do produtor. E ele segurou as vendas no momento de maior, o mercado mais abaloado, né, onde o gráfico está mais abaloado, porque ele se capitalizou com as vendas anteriores. E agora, com a melhoria dos preços, ele volta a comercializar. Então a gente está bastante confiante que o nível de margem e de receita deste produtor ele vai ser melhor que a do ano passado. E quando a gente olha para essas projeções do USDA para 27, a sensação que temos é que teremos no segundo semestre oportunidades melhores ainda de travamento para a safra 27 e, consequentemente, um ano de 27 melhor ainda que o de 26, Bruno. Maravilha, Antônio. Não, acho que
Belíssimas palavras aí de macro, de agro, né? Acho que deu um panorama geral aí para os nossos investidores. Então, assim, com isso, acho que a gente termina aqui nossa fala. E, de novo, gente, né, EGAF está indo muito bem, né? Uma boa oportunidade de compra agora, R$90, né? R$90, nossa, quem diria que ia bater R$90 de novo, que oportunidade. Né? Que oportunidade. E com isso eu deixo a deixa, né? Me despido de vocês e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.